Facebook, tá? Então, boa noite a todos. A graça e paz esteja com os irmãos da Igreja Itapecerica, que estão acompanhando pelo Jitsi, os irmãos que estão entrando aí na transmissão pelo Facebook, vamos acompanhar ao longo desta 1 hora que nós vamos passar estudando a Palavra de Deus. Nesta noite nós estaremos estudando o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura primeiramente dos 8 versículos iniciais do capítulo 10. E na medida em que nós avançarmos na exposição, na compreensão, no estudo do texto, nós vamos lendo os demais versículos, tá bom? Então, peço aos irmãos aí que estão pelo Jitsi que se preparem, que fiquem apostos, atentos, e eu vou esperar o pessoal aí do Facebook entrar para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, tá? O capítulo de número 10 é aquele capítulo que fala sobre a conversão de Cornélio, o centurião Cornélio. Então, quero que você abra aí a sua Bíblia. Os irmãos da igreja receberam aí um roteiro para estudo. Depois que você terminar aqui de assistir o vídeo, de participar aqui da transmissão, você pode também fazer a leitura do texto. E se houver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo depois pelo WhatsApp ou mesmo pelo Facebook, aqueles que estiverem vendo através do Facebook, podem entrar em contato e nos fazer a pergunta, esclarecer a sua dúvida, coisa assim, tá bom? Então, irmãos, para a gente dar início, eu vou fazer uma oração. Peço ao irmão e à irmã que está nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando, que fechem os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em mais um dia que o Senhor nos dá, em mais um dia, Senhor Deus, que nos permite nos reunirmos aqui de maneira remota, de maneira virtual, é verdade, mas estamos unidos num só pensamento e com um só objetivo, que é o de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, nós reconhecemos que a Tua Palavra é rica, reconhecemos que a Tua Palavra, Senhor Deus, é cheia de vida e ela pode, ó Deus, nos encaminhar na vontade do Senhor, nos direcionar na Tua vontade, nos ensinar a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso nós queremos aproveitar esse tempo para aprender a Tua Palavra. Então fala aos nossos corações, nos ensina, nos instrui, para que nós possamos, ó Pai, através do ensino da Tua Palavra, Te conhecer melhor a Tua vontade e agirmos como melhores crentes a partir daquilo que aprendemos. Nós rogamos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre as pessoas, ó Deus, que estão agora lutando contra essa enfermidade que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo todo. Que o Senhor, ó Deus, use de misericórdia com aqueles que estão no leito de hospital nessa hora. Protege e mantém sob a Tua segurança os profissionais da saúde que têm lutado incansavelmente contra essa doença. E que o Senhor também abençoe as autoridades do nosso país para que eles consigam entrar em acordo e buscar aquilo que é melhor, não apenas para si, mas para o povo brasileiro. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Como temos falado em outros tempos, até mesmo isso seria impossível, dada, Senhor Deus, as dificuldades técnicas que haviam no passado, mas hoje o Senhor nos dá essas oportunidades, que nós saibamos usar bem esses recursos, essas ferramentas, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, como eu já havia falado no início, nós vamos estudar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando aí numa sequência. Inicialmente começamos a estudar na igreja, no templo da Rua Sergipe, que é onde fica o nosso templo, Rua Sergipe 256, ali no Parque Paraíso. E agora nós temos usado os meios, as redes sociais, essas ferramentas de comunicação para continuar o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar o capítulo de número 10.
Eu vou pedir a sua atenção nesse momento, pedir que você acompanhe a leitura dos 8 primeiros versículos do capítulo 10, que é onde nós vamos nos concentrar agora no estudo, tá? Também, como eu falei antes, na medida em que nós avançarmos na exposição, na compreensão desses 8 versículos, nós vamos fazendo a leitura de outros blocos do capítulo 10, tá bom? Mas é possível que nós não esgotemos hoje todo o conteúdo do capítulo 10, afinal de contas, são 48 versículos. Então, certamente nós deixaremos parte desse texto para ser explorado na próxima quinta-feira. Então, acompanhe a leitura comigo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pois bem, estudando, capítulo de número 10, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu gostaria de relembrar um pouco daquilo que nós já falamos. Sempre eu faço esse resumo, essa retrospectiva de tudo que a gente já falou até aqui, ou pelo menos daquele contexto imediatamente relacionado ao texto que nós estamos estudando. E Lucas ele está falando do progresso do Evangelho aqui na região da Palestina. Lembrando que antes disso, Lucas registrou a primeira perseguição, grande perseguição que aconteceu sobre a igreja. Perseguição que aconteceu logo depois da morte de Estevão. Como consequência dessa perseguição, muitos discípulos foram espalhados, apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas muitos discípulos foram espalhados. Um deles é Filipe. E esse Filipe ele vai parar em Samaria e ali ele inicia o trabalho de evangelização entre os samaritanos, e muitos samaritanos são alcançados pelo Evangelho. Essa perseguição ela contou com o estímulo e com o empenho de um personagem que foi apresentado para nós em 2 ocasiões anteriores ao capítulo 9. E esse personagem é Saulo. Ele consentia na morte de Estevão. É provável que ele não tenha participado da morte de Estevão de maneira direta. Ele não pegou ali em pedras para apedrejá-lo, mas ele consentia, ele concordava com tudo aquilo que estava acontecendo. E logo após isso, ele tomou uma iniciativa muito ousada. Ele pediu autorização aos líderes religiosos, ao sumo sacerdote, para que ele fosse até Damasco, que era uma cidade próxima. E nesse percurso, ou chegando em Damasco, ele deveria prender aqueles cristãos que ele encontrasse por ali e levá-los de volta, ou levá-los para Jerusalém, a fim de que eles fossem julgados. É justamente nessa missão que algo acontece com Saulo e ele tem um encontro que muda a sua vida. No meio do caminho, quase chegando em Damasco, o Senhor Jesus lhe aparece, fala para Saulo que ele está perseguindo não aos cristãos, mas a ele mesmo, o Senhor Jesus. E Paulo se torna um discípulo de Jesus, né? Nós vimos isso no capítulo 9, estudamos com bastante atenção toda a história da conversão de Paulo, a sua chegada em Damasco, os seus primeiros dias ali pregando, depois a sua ida para Jerusalém. E Lucas, então, ele interrompe, ele faz esse
parêntese para nos apresentar Saulo, que vai ser uma figura importante no livro de Atos, a partir do capítulo 13, e ele volta a falar sobre Pedro. E no capítulo 9 mesmo, Lucas relata 2 acontecimentos envolvendo Pedro. Um que acontece na cidade de Lida, quando Pedro ele cura um inválido, um paralítico chamado Enéas, e outro acontecimento que acontece na cidade de Jope, quando ele ressuscita uma irmã, uma discípula de Jesus, chamada Dorcas. E ele fica alguns dias ali em Jope. E quando nós lemos o capítulo de número 10, especialmente aqui no versículo 5 e também no versículo de número 5, né? Especialmente, você vai descobrir que Pedro ele permaneceu em Jope mesmo depois de ter ressuscitado a irmã Dorcas. E o capítulo de número 10 ele é especial nesse sentido, e eu fiz ali para os irmãos da igreja uma espécie de esboço do capítulo de número 10, tá? E esse esboço do capítulo 10, que tem 48 versículos, ele está dividido da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo de número 8, você tem a visão do centurião Cornélio. Se você pegar a sua Bíblia, você vai acompanhar aí que do verso 1 ao verso 8, você vai ter aí a visão do centurião Cornélio. Dentro desses 8 versículos, eu fiz 3 subdivisões. Primeiro, quem é Cornélio? O versículo 1 e o versículo 2 vai nos dizer quem é. Depois do verso 3 ao 7, você vai ter a visão de Cornélio. Não é? Então, do verso 3 ao 7, você tem Cornélio tendo a visão de um anjo, e o anjo conversa com Cornélio, dá algumas instruções a Cornélio. E do versículo 7 ao 8, você vai ter aí a atitude de Cornélio de enviar 3 pessoas, 2 empregados mais um soldado, até Jope, onde estava Pedro. Depois, do verso 9 ao 16, você vai ter uma outra visão, mas não de Cornélio, a visão de Pedro. Pedro ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, e enquanto ele estava orando, depois de ter orado, melhor dizendo, ele saiu para orar mais ou menos ao meio-dia, e quando ele terminou a sua oração, ele teve uma visão, e nessa visão descia um cesto de animais, isso vai ser mostrado do 9 ao 12, e Pedro ele recebe uma instrução, mata e come. Do verso 13 ao 16, que fecha então essa porção que nós estamos mencionando, nós vamos encontrar a objeção de Pedro. Pedro ele rejeita essa ordem de matar aqueles animais e de comê-los. Então a gente vai ver depois o que isso significa. Do verso 17 ao 22, nós temos os enviados de Cornélio chegando a Jope. Então, dos 17 ao 22, aqueles 3 homens que foram enviados por Cornélio vão chegar em Jope, vão procurar a casa de Simão, o curtidor, onde estava Pedro, e eles vão encontrar a casa e vão explicar a razão deles terem chegado ali, né? Qual era a razão, o motivo deles estarem ali na casa de Simão à procura de Pedro. Então os mensageiros encontram Pedro, do verso 17 ao 19. O Espírito Santo orienta Pedro, que ainda está na parte de cima da casa onde ele estava orando, tentando discernir ali a sua visão, entender, compreender o que aquilo significava. O Espírito Santo ordena que Pedro vá com aqueles homens e os mensageiros explicam a Pedro a visão que Cornélio teve, verso 21 e 22. Do verso 23 até o 43, uma porção aí maior, você vai ter a visita de Pedro a Cesareia, ou a ida de Pedro a Cesareia. Pedro ele, então vai com os mensageiros, do verso 23 ao 24. Ele chega à casa de Cornélio, do verso 25 ao 28. Cornélio conta para Pedro a visão que ele teve, do verso 29 a 33. E Pedro então discursa. Ele prega um sermão ali, do verso 34 ao 43. E aí na parte final, que é do versículo 44 ao 48, você vai ter o relato da descida do Espírito Santo sobre os gentios. Então essa é a estrutura do capítulo 10. Tá? Eu sempre tenho buscado colocar essa estrutura
e mando para os irmãos para ajudá-los a entender ali de maneira esquemática, né, as principais ideias que são apresentadas no texto. Então, esse recurso é muito importante, ele é muito eficaz para nos ajudar a compreender ali a estrutura da passagem, os principais pontos, fazer com que lembremos dos principais pontos. Mas, olhando para o texto, que começa aí no verso 1, você tem a primeira informação que Lucas nos dá. Ele fala que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Essa é a terceira vez que Lucas menciona a cidade de Cesareia. A primeira vez foi lá no capítulo 8, verso 40, quando Filipe se estabelece ali depois de ter pregado para o eunuco, né, no caminho do deserto. Depois, quando Paulo foge de Jerusalém, ele é enviado pelos irmãos através de Cesareia e ele fica ali durante uns dias até embarcar para a sua cidade. Está no capítulo 9, verso 30. E agora, a terceira vez, falando sobre Cornélio, que morava na cidade de Cesareia. Cesareia, ela tinha um outro nome antes desse. Ela era conhecida como Torre de Estrado e foi uma cidade dada pelo imperador César Augusto a Herodes o Grande. Tá? Então essa cidade ela se chamava anteriormente Torre de Estrado e foi dada pelo imperador César Augusto a Herodes o Grande. Aquele mesmo Herodes quando Jesus nasceu, né? Aquele Herodes que era o governador da região quando Jesus nasceu. Herodes, então, para agradar, né, para retribuir esse favor, essa dádiva recebida de César Augusto, ele rebatiza o nome da cidade e coloca o nome de Cesareia, né, como uma referência ao César. Por isso que ela tem esse nome. Tá? Herodes ele tinha uma intenção de tornar a cidade de Cesareia uma vitrine do Oriente. E num período de 12 anos, que foi ali mais ou menos de 22 a.C. a 10 a.C., ele fez várias obras públicas na cidade, embelezando e tornando a cidade uma cidade de vanguarda, uma cidade moderna. Ele construiu um teatro, um anfiteatro, vários prédios públicos, uma pista de corrida, um palácio, um aqueduto e um magnífico porto. Então a cidade se desenvolveu bastante durante esse período, se tornando a moradia do governador romano. Além disso, devido ao florescimento da cultura grega na região e de um porto que havia ali na cidade, a cidade de Cesareia ela começou a atrair gente de toda a parte do mundo. Então haviam gregos ali, haviam romanos e havia também uma comunidade judaica, pequena, mas bastante influente naquela região. A cidade, então, era uma cidade cosmopolita, tá? E os judeus também viviam naquela região. E era nessa cidade que havia um destacamento romano, né? uma espécie de regimento romano chamado de corte italiana, que é justamente o que nós vimos aí no verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Essa corte, esse regimento, ele era formado por voluntários que se dedicavam, que se uniam com o objetivo de guardar, de proteger a cidade, né, de algum invasor, de manter a ordem pública. Eram pessoas civis, na sua grande maioria, que participavam nesse sentido, então, da proteção da cidade. E estava sob a coordenação, né, sob a direção de um homem experiente, que era Cornélio, um centurião romano. Esse nome Cornélio mostra que ele era romano. Era um nome muito típico, muito comum entre os romanos. Então esse homem, Cornélio, ele havia se tornado então uma espécie de capitão desse grupo, desse destacamento. Então ele tinha ali as suas habilidades militares, então ele se aproveita disso e ele orienta esses soldados, essa milícia que protegia a cidade de Cesareia. É claro que
a defesa da cidade não ficava por conta apenas desse grupo. Os estudiosos falam que haviam aproximadamente 3.000 soldados em toda a Cesareia. Então, dada a importância, o tamanho, né, o fato de ser a cidade do governador romano ali na região, tudo fazia com que a proteção da cidade fosse muito forte, né? Houvesse ali muitos soldados, e havia dentre esses os do regimento italiano, ou corte italiana, da qual Cornélio era o centurião. Ele comandava ali um grupo de 100. Tá? E o texto nos fala, no verso de número 2, e isso é importante, porque já havia aparecido essa ideia em um outro texto aqui do livro de Atos dos Apóstolos, mas que ela é retomada aqui no verso 2, quando Lucas ele vai descrever a pessoa de Cornélio. Depois de ter falado que ele era romano, centurião e que comandava um regimento de 100 soldados, o verso de número 2 fala que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Esse detalhe é muito significativo. E por que ele é significativo? Porque Lucas está nos dando a informação de que Cornélio não era um gentio comum, de que Cornélio não era um pagão, no sentido estrito da palavra de alguém que era completamente ignorante da religião judaica. O termo piedoso e temente a Deus, especialmente o termo temente a Deus, ele é quase que uma designação muito comum naquele tempo para se referir a justamente um grupo de pessoas que eram gentios de nascimento, mas que simpatizavam com a lei judaica. O texto, então, chama a nossa atenção para o fato de que Cornélio era piedoso e temente a Deus. E o que isso significava? Significava que Cornélio ele participava dos cultos na sinagoga local, que Cornélio observava o sábado como dia de descanso, da mesma maneira que os judeus, que ele cumpria ou seguia algumas leis judaicas, sobretudo aquelas relacionadas à restrição de alimentos, porém, havia um impedimento que, havia uma dificuldade, havia algo que impedia, melhor dizendo, Cornélio de se tornar um judeu, um prosélito judeu. Qual era esse impedimento? Cornélio não consentia com a circuncisão. Então ele ia nas sinagogas, ele guardava o domingo, tentava se harmonizar com a lei de Deus, cumpria com as exigências, mas encontrava um obstáculo que era a circuncisão. E esse Cornélio era alguém, então, não apenas que temia, que conhecia a Deus, mas era também um homem bastante piedoso, reconhecido entre a comunidade judaica daquele tempo. O texto, inclusive, vai nos dizer no verso 3 que Cornélio ele era alguém que orava continuamente, Inclusive ele está no verso 2, no final do verso 2, Lucas fala que ele estava orando a Deus, tá? E no verso 2 ele fala que Cornélio dava esmolas, ou aqui a esmola, nós não podemos entender aqui esmola no sentido como nós conhecemos hoje, tá? A gente pensa em esmola e vem logo à mente o mendigo que fica ali no sinal ou que fica num ponto e em que a gente vai lá e dá um trocadinho para ele. Essa esmola aqui tinha a ver com atender às necessidades, era uma espécie de trabalho social, sabe? É como se Cornélio ele continuamente olhasse para as pessoas que tinham necessidade ali na cidade e ele procurava de alguma maneira ajudá-las, dar alimento, enfim, fazer alguma coisa em relação àquelas pessoas que viviam em situação de rua, ou que tinham alguma necessidade. E esse Cornélio, então, um homem bastante piedoso, um homem temente a Deus com toda a sua casa. Veja que a sua religiosidade afetou também as pessoas da sua casa, de modo que não apenas os seus parentes, mas também os seus empregados comungavam da mesma fé que ele, tinham a mesma crença no Deus de Israel. E como a gente vai ver mais adiante, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, Cornélio já tinha convidado a família toda e alguns vizinhos. Então isso mostra
né, a ascendência que Cornélio tinha sobre algumas pessoas ali da comunidade, de modo então que nós podemos supor que outras pessoas também se uniam a Cornélio, eram influenciadas por Cornélio nesse sentido. Então nós temos alguém que vivia ali na periferia da religião judaica, porque Cornélio ele não era um judeu completo, ou pelo menos da maneira como se entendia naquela época. Ele ainda tinha dificuldade com relação à circuncisão. Ele não podia, portanto, participar dos sacrifícios. Se ele fosse a Jerusalém, ele não podia participar dos sacrifícios, mas ele, como a gente pode ver, ele tinha todos os requisitos de uma pessoa crente, piedosa e temente a Deus. Mudando o que tem que ser mudado, eu compararia a pessoa de Cornélio ao seguinte exemplo, né? Faria a seguinte comparação. Eu acabei de dizer que Cornélio ele vivia na periferia do judaísmo. Ele guardava o sábado, ele participava da sinagoga, ele entendia as escrituras, acreditava no Deus de Israel, esperava a vinda do Messias. No entanto, ele tinha um impedimento. E esse impedimento o impossibilitava de se tornar, de participar da religião judaica em toda a sua extensão. E que impedimento era esse? A circuncisão. Hoje seria mais ou menos alguém que vai na igreja, participa de todos os trabalhos, de todas as programações, que vai na igreja no domingo, que participa das atividades semanais da igreja. Ele mudou a sua vida por causa da igreja, né, por causa da mensagem cristã. Ele tem uma consciência de Deus, ele entende, ele compreende as escrituras, mas essa pessoa ainda não foi batizada. E da mesma maneira como Cornélio ficava impedido de participar dos sacrifícios, essa pessoa que ainda não foi batizada, ela também não pode participar, por exemplo, da ceia. Ele é alguém que teme a Deus, que entende as escrituras, né, que tem uma compreensão ali razoável da Bíblia, que tenta harmonizar sua vida com os ensinamentos das escrituras, né, é um discípulo de Jesus, mas que ainda não foi batizado. Então essa é a condição em que se encontrava Cornélio. E o texto vai nos dizer que ele estava orando, né? Ele observou, verso 3, ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, ali por volta das 3 horas da tarde, ele observou, né, que observou um anjo que se aproximou e disse, Cornélio, né? E ele, fixando os olhos, possuído de bastante temor, perguntou, quem é, Senhor? Né? Então, Cornélio teve essa visão, e essa visão ela foi mandada por Deus. Né? O verso de número 4 vai dizer, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão me acompanhando agora, porque muitas pessoas erroneamente acham que foram as esmolas e a piedade de Cornélio que fizeram Deus olhar para ele. Entendeu? Então, quando o anjo fala as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, algumas pessoas usam isso daqui para dizer o seguinte, olha, Cornélio era uma boa pessoa, Cornélio ele se esforçava e Deus valorizou isso. Bem, eu queria dizer que isso não é o entendimento correto do texto. Esse não é o entendimento correto do texto. Na verdade, por conta de tudo aquilo que eu já mencionei acerca de Cornélio, era uma pessoa temente a Deus, que participava da religião judaica, mas ele tinha alguma dificuldade com relação à circuncisão, e por isso ele sempre ouvia das pessoas que você está quase lá. Muitas pessoas olhavam para Cornélio e diziam, você só falta se tornar um prosélito, você só precisa passar pela circuncisão. E o anjo está confirmando para Cornélio que Deus ele tem atenção para Cornélio, que as suas orações e que as suas esmolas agradam a Deus, né? Então, antes de ver aqui uma indicação de que Deus ele olha para Cornélio por causa daquilo que ele faz,
eu queria que você olhasse para esse texto e entendesse que Deus está dizendo: Cornélio, você tem feito aquilo que um cristão, que um crente de verdade deve fazer. Então, nós temos que ver aqui uma atitude transformada. Cornélio está mostrando aqui as atitudes de um crente. Então, isso precisa ser ressaltado aqui, é isso que a gente precisa entender. O anjo, ele está apenas confirmando aqui toda essa piedade que Cornélio tinha. Mas faltava uma coisa para ele. E eu faço aqui um paralelo com o jovem rico que é apresentado nos evangelhos. O jovem rico, ele vai até Jesus e ele pergunta: olha, eu tenho cumprido a lei, me falta alguma coisa para ir para o céu? Jesus fala: cumpre os mandamentos. E ele então diz: olha, eu tenho passado a minha vida toda obedecendo os mandamentos, mas quais são? Porque pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa. E Jesus então repete aqueles mandamentos que nós chamamos de mandamentos da segunda tábua, aqueles que falam do meu dever para com o meu semelhante, para com o meu próximo. E ele diz: olha, tenho feito isso a minha vida toda. E aí Jesus olha para esse homem e um dos evangelistas, ele diz que Jesus amou o jovem rico, ele olhou para o coração do jovem rico e sabia que o jovem rico, diferente de outros líderes religiosos daquela época, estava sendo sincero. A intenção dele não era colocar Jesus em uma situação difícil, ele não estava ali para provar Jesus, mas ele estava bem intencionado. Ele tinha um desejo genuíno do seu coração de ser um verdadeiro salvo. No entanto, o Senhor Jesus faz um desafio. E qual é o desafio? Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. O texto dos evangelhos, especialmente Mateus, diz que o jovem rico ele foi embora triste porque ele tinha muitas posses. Então veja, faltava ainda alguma coisa para aquele homem. E ainda faltava também alguma coisa para Cornélio. E o que Cornélio precisava, o que estava faltando a Cornélio? Faltava que ele conhecesse a Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel, né? Então é por isso que Deus ele toma a iniciativa, e nós precisamos ressaltar isso: a iniciativa ela é de Deus, ela não é uma iniciativa de Cornélio, tá? Era a iniciativa do próprio Deus. E qual foi a iniciativa de Deus? Falar com Cornélio e orientá-lo a mandar chamar Pedro, que estava na cidade de Jope, que era uma cidade próxima. E o verso 5 diz: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que o anjo se retirou, o Cornélio não perdeu tempo. Chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso. E eu quero chamar a sua atenção para isso, o verso 7. E um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Veja de novo a referência a um soldado piedoso. Era certamente um soldado que compartilhava da mesma fé que Cornélio, mas que também encontrava dificuldade com relação à circuncisão. Então ele ficava ali na periferia da religião judaica. O fato é que Cornélio então não pensa 2 vezes, manda os seus 2 soldados e pede para que os 2 servos, melhor dizendo, e pede que esse soldado piedoso os acompanhe, provavelmente ou certamente para fazer a segurança dos seus soldados, e eles seguem para a cidade de Jope. Alguns comentaristas falam que mais ou menos de 3 a 4 dias era a distância de Cesareia a Jope. Fazendo uma caminhada aí, seria em torno de 3 a 4 dias. Então esses homens saem e vão até a cidade de Jope, orientados por Cornélio a procurar por Simão Pedro. Então nós vimos aí a primeira parte, os 8 primeiros versículos, e eu quero ressaltar aqui, deixar uma ênfase aí, especialmente nesse tema dos tementes a Deus, que eram judeus, que eram gentios, melhor dizendo, que haviam
se convencido da religião judaica, que mantinham a sua fé pessoal no Deus de Israel, que procuravam harmonizar a sua vida aos preceitos da religião judaica, especialmente aqueles ligados, né, à lei, cumpriam ali os mandamentos, observavam os mandamentos, participavam das sinagogas, que estavam espalhadas em diversas partes do mundo daquele tempo. Então eles participavam da vida religiosa de maneira muito ativa, cumpriam com os preceitos, mas que eram impedidos de se tornarem judeus, né, de se tornarem, de professarem a fé judaica na sua integralidade, porque encontravam uma ou outra dificuldade, especialmente com respeito à circuncisão, tá? Aquele sinal que serviu para identificar o povo de Deus na antiga aliança. E Cornélio estava orando, como fazia de costume, e aí você veja uma mudança de atitude, um gentio, um pagão, né, que vivia uma vida desordenada, cuja religião, na sua grande maioria, era uma religião sincrética, mística. Ele está orando ao Deus de Israel, mantendo uma comunhão com o Deus de Israel por meio de oração. E é justamente nesse momento de oração que ele é visitado por um anjo e ele tem uma visão, e o anjo lhe explica que Deus tem contemplado as suas esmolas, tem ouvido as suas orações, e como resposta, Deus enviou o anjo e orientou a Cornélio a enviar pessoas a Cesareia. Vamos avançar um pouquinho mais então e vamos passar para os versículos de 9 a 16, que é a segunda parte, o segundo bloco aí do capítulo 10. Então você que está me acompanhando, por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura do verso 9 ao 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. A fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. No capítulo anterior, no capítulo 9, nós tivemos uma situação parecida. Paulo estava orando e foi visitado pelo Senhor, que lhe falou que ia entrar na casa onde ele estava um homem chamado Ananias. Ananias estava provavelmente orando e foi visitado pelo Senhor, que disse: Ananias, eu tenho uma missão para você. Você vai até a cidade de Damasco, procura um homem chamado Saulo de Tarso, porque eu tenho uma grande obra na vida desse homem. Ananias, ele objeta, ele se recusa a fazer o que conhecia. Saulo já ouvia falar acerca dele e sabia que Saulo era um perseguidor da igreja, e ele fala isso: olha, Senhor, já ouvimos aqui, todo mundo está em alerta, e já ouvimos que esse homem ele veio de Jerusalém até aqui com uma missão de prender os cristãos que ele encontrar na cidade e levá-los para Jerusalém para serem julgados. E Jesus fala: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, e eu vou realizar uma grande obra através da vida dele, e vou mostrar a ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Então você tem ali Saulo tendo uma visão, e você tem Ananias tendo uma visão.
Ambas as visões contribuem para um só propósito. Ananias e Saulo estão interligados nesse sentido, porque as visões, elas alcançam o mesmo propósito. A missão de Deus em relação a Saulo e as visões, tanto para Saulo como para Ananias, vão encaixar nisso. E aqui a gente tem algo semelhante. Você vê que Cornélio teve a visão do anjo, que disse para ele ir mandar pessoas até até Jope, para que ele pudesse buscar um tal de Pedro. E Pedro estava aqui orando, ele subiu para a parte de cima da casa, e a gente já tem visto isso em várias passagens da Bíblia. Algumas casas, né, daquela região possuíam uma espécie de terraço, onde as pessoas aproveitavam, por exemplo, nos dias quentes para ficar ali, né, se refrescando, ou então era usada como um cômodo de oração. E é justamente o uso que Pedro está fazendo. E Pedro estava orando, e era por volta do meio-dia, aqui a hora sexta, então meio-dia, e ele estava orando, e depois de orar ele sente fome, provavelmente porque Pedro estava jejuando. Então ele sente fome, e quando a fome bate, né, a barriga começa ali a roncar, ele sente ali aquele desejo de comer, ele tem uma visão, ele quer comer, mas ainda o almoço não estava pronto. O texto vai dizer aí no verso de número 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então a comida ainda não estava pronta, os seus anfitriões estavam preparando a comida, e ele então estava ali, né, esperando o tempo do almoço, ser chamado para participar do almoço com a família que o hospedava, e ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu algo inusitado. Ele viu uma espécie de cesta grande, descida por lençóis, e quando essa cesta se abre, esses lençóis se abrem, ele vê toda sorte de animais, puros e impuros, né? Fala aqui de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Para quem não está acostumado, familiarizado, essa nomenclatura animais puros e impuros tem relação com a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, tá? Deus havia estabelecido com o povo judeu que alguns animais eles eram puros, né, em termos cerimoniais, e existiam animais que eles eram considerados impuros. Então havia uma série de recomendações, de instruções para definir se o animal era puro ou não, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um animal puro. A ovelha é um animal puro, né? Ela tem ali algumas exigências que ela cumpre. O boi também era um animal puro. Já o porco era um animal impuro. Então o povo judeu, por causa da lei, ele era impedido de comer certos tipos de animais que eram considerados animais impuros. E esses animais também não serviam para fazer sacrifícios. Então, esses animais, né, havia essa distinção entre animais puros e impuros, aqueles que poderiam ser comidos pelos judeus, aqueles que poderiam ser usados nos sacrifícios, e os animais que não poderiam ser comidos. E Pedro então vê nessa cesta toda sorte de animais, tanto puros como impuros. E até aí tudo bem. A questão complica para Pedro, porque seguida a visão, ele escuta uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ou seja, Pedro pega esses animais, inclusive os animais impuros, e vai comer, né? Faz aí um guisado, faz aí um prato e come esses animais. Mas o verso 14 diz que Pedro rejeita essa ordem de matar e comer aqueles animais. No verso 14 ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, né? Pedro ele faz uma réplica aqui, não é? Ele responde, ele se justifica, né, dizendo que não vai comer aqueles animais, e ele fala em termos muito semelhantes a Ezequiel, quando Jerusalém estava sitiada. Eu vou fazer a leitura. Esse texto está lá em Ezequiel 4, verso de número 14. Vou fazer aqui a leitura do profeta Ezequiel,
capítulo 4, verso de número 14. Você vê a semelhança da resposta de Pedro com a resposta dada lá atrás pelo profeta Ezequiel, quando Jerusalém estava sendo sitiada. Capítulo 4, verso 14. Verso 13, para você entender, né? Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então Pedro ele responde nos mesmos termos: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro está dizendo o seguinte: eu passei a minha vida toda sendo ensinado pela lei de que eu não podia comer esses animais impuros. Durante toda a minha vida eu cumpri com essas exigências. E mais, essa exigência fazia com que o judeu não apenas não comesse certos tipos de animais, mas evitasse ir na casa dos gentios, onde eles pudessem encontrar esse tipo de comida. Então havia aqui não apenas a restrição no sentido de não comer, o impedimento de não comer, mas também de sentar à mesa com o gentio. Mas isso eu vou falar em outro momento. E Pedro então ele replica, e a voz fala pela segunda vez: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso por 3 vezes. No final de 3 vezes, o cesto foi recolhido e a visão passou. Pedro ele ficou ali pensativo, tentando entender o significado daquela lição, daquela visão. É claro que Pedro ele sabia, e as coisas começavam a ficar mais claras a cada dia que passava e a cada vez que eles liam as Escrituras do Antigo Testamento, através de Jesus. E eu sempre falo isso, tenho falado sempre isso, nesses primeiros dias aqui da igreja, registrados em Atos dos Apóstolos. É muito importante compreender como a igreja ela foi ampliando a sua compreensão, como os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, os próprios apóstolos foram compreendendo o significado de Jesus à luz do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. Alguns livros só vão surgir depois desses primeiros dias. As cartas de Paulo vão surgir depois desses primeiros relatos. Então as escrituras que eles possuíam são as escrituras do Antigo Testamento, os livros que compõem ali o Antigo Testamento. E Lucas, então, ele vai mostrando como o entendimento deles foi sendo ampliado. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ele esteve de caminho com aqueles 2 discípulos que estavam em Emaús, Lucas ele diz que Jesus mostrou para eles como na lei, nos profetas e nos salmos, as escrituras falavam acerca de Jesus. E é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus mesmo. As escrituras, elas têm, elas apontam para Jesus. Jesus é o centro, de modo que nós não podemos compreender de maneira adequada as escrituras sem Jesus Cristo. É por isso, e eu volto aqui, por exemplo, ao episódio do eunuco, que foi alcançado no caminho por Filipe. Ele estava lendo lá o livro do profeta Isaías, a passagem que fala sobre o servo sofredor. E ele pergunta para Filipe: olha, sobre quem o profeta está falando? Ele fala acerca de si mesmo? Ele fala acerca de outra pessoa? Porque as interpretações usuais naquele tempo para essa passagem é que ou o profeta estava falando de si ou de uma outra pessoa, ou que ele estava falando da nação de Israel. E Filipe vai dizer o seguinte: não é nem dele que ele está falando, e também não é sobre a nação de Israel que ele está falando, mas ele está falando sim acerca de Jesus. E aí ele começa então a mostrar como as escrituras encontram o seu cumprimento na pessoa de Jesus, e que Jesus é o Messias prometido. Então a compreensão desses homens está sendo ampliada a cada dia. E Pedro então ele ainda não havia compreendido, embora ele tivesse presenciado o mover, o agir de Deus entre os samaritanos.
embora ele tenha visto Deus agindo, né, de maneira maravilhosa entre os samaritanos, resultando na conversão deles, porque quando Filipe inicia o seu ministério em Samaria e muitos samaritanos são convertidos ao Senhor Jesus Cristo, a notícia chega à igreja de Jerusalém e, como consequência, Pedro e João são enviados para Jerusalém e eles vão lá para dar as boas-vindas aos crentes de Samaria e confirmar que, de fato, o evangelho chegou entre os samaritanos, cumprindo aquilo que o próprio Jesus havia dito: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém e em Samaria. Então Pedro ele viu aquilo. Mas os samaritanos, embora houvesse toda aquela dificuldade que nós já conhecemos, eles eram judeus mistos, né? Era um povo misturado, uma parte judeu, outra gentil, tinham suas próprias regras, suas próprias leis, né? Tinham seu próprio local de adoração. Eles ainda eram metade judeus. Havia toda uma discriminação, é verdade, havia todo um impedimento, mas eles eram meio judeus. Mas agora, meus irmãos, nós estamos entrando numa nova fase. E essa visão ela vai antecipar para Pedro o que estava para acontecer, certo? Pedro ele fica meditando no significado daquilo. O que significa mata e come? Por que Deus está me mandando comer animais que lá na lei de Moisés ele disse que não poderiam ser comidos pelos judeus? Por que ele está dizendo que aquilo que Deus purificou o homem não deve tornar comum? Né? Tudo isso ainda precisa ser compreendido por Pedro. E o próprio Deus vai fornecer a Pedro a explicação disso. Eu quero que você volte de novo à Bíblia e leia comigo do verso 17 ao verso 22, que aí, quando nós terminarmos essa porção do 17 ao 22, eu vou encerrar a nossa aula, tá bom? De hoje, ficando aí do verso 23 em diante, para que a gente conclua na próxima quinta-feira. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, quando Pedro estava tentando compreender o significado daquela visão, o Espírito Santo fala com ele: olha, tem 2 homens aí fora te esperando, vieram atrás de você, vieram te procurar, e pode descer e vai com eles. E eu quero chamar a sua atenção aí no texto para o verso de número 20, em que ele diz: vai em nada duvidando, porque eu os enviei. Certamente, quando Pedro soubesse que aqueles homens eram gentios, ele iria certamente, ele iria objetar, ele ia de alguma maneira colocar alguma dificuldade. Mas o Espírito Santo diz: vai em nada duvidando, porque eu os enviei, tá? Então Pedro, ele desce, vai ao encontro desses homens e ele pergunta: por que vocês vieram atrás de mim? Qual é a intenção de vocês me procurarem? E os homens então falam: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho da nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, a razão pela qual nós viemos é porque o nosso Senhor, um romano, um centurião, um soldado, um romano, e um detalhe, eu me recordo aqui agora que havia uma espécie de
havia uma certa resistência a certos grupos de pessoas dentro do judaísmo. Então, quais eram as pessoas, por assim dizer, que sofreriam alguma resistência antes de se tornarem judias, né? Participarem de maneira efetiva ali da religião judaica? Os soldados romanos. Então você tem um homem romano, gentil, e de uma classe, né? Eu encontrei a melhor palavra. Ele era um soldado romano, um centurião. Então era de uma classe de profissões que para muitas pessoas não era bem-vinda. Então perceba, além de romano, ele era um soldado. E Pedro, então, ele ouve aquilo com atenção. Então, o que vocês estão me dizendo é: o Senhor de vocês mandou vocês aqui porque um anjo apareceu a ele e mandou me buscar. É isso, né? Então, a situação começa a ficar mais clara para Pedro. Quando ele ouve essas palavras, quando ele escuta essas palavras dos dois homens, ele começa a juntar os pontos e a compreender o significado da sua visão. Eu não vou me alongar mais. Essa segunda parte a gente vai falar na próxima quinta-feira, né, e entender aqui um pouco mais como essa visão se aplica ao caso de Cornélio, como foi que Pedro reagiu a isso tudo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que ele encontra, quais os passos de Pedro. Então nós vamos ver tudo isso no próximo estudo, tá? Então eu quero que você relembre aí comigo os pontos que a gente falou aqui nesse estudo de hoje. Fizemos ali um contexto sobre Cornélio, que vivia na cidade de Cesareia, uma cidade muito importante daquele tempo, era a sede do governo romano na região. Ela era uma cidade muito avançada, uma cidade cosmopolita, uma cidade que havia desenvolvido bastante naquela região, um centro cultural muito vigoroso, que havia florescido naquela região, e por conta disso atraía gregos, romanos e pessoas de diversas partes do mundo, tá? Inclusive judeus. Embora pequena, a comunidade judaica era muito influente naquela região. E Pedro estava na cidade próxima, na cidade de Jope. Mas o fato é que na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Ele era romano, centurião, ou seja, um homem que comandava um grupo de 100 soldados que pertencia à corte italiana. Uma corte formada por civis, cidadãos romanos civis, que se uniram com a finalidade de proteger e de manter a ordem da cidade. Tá? Cornélio, então, ele estava orando a Deus. E Cornélio, como nós falamos, ele pertencia a um grupo de pessoas que era muito comum naquele tempo, que é o grupo dos tementes a Deus, que são justamente gentios que se convenceram da verdade, né, das Escrituras, que guardavam o sábado, participavam dos cultos na sinagoga, que buscavam harmonizar sua vida com a lei de Moisés, mas que não aceitavam ou que não se submetiam à circuncisão. E por conta disso eles não podiam participar de maneira ativa, integral da religião judaica. Mas Cornélio, ele tinha todas as características de um crente. Era um homem piedoso, um homem amoroso, que cuidava dos necessitados e que orava a Deus continuamente. E numa dessas suas orações, ele viu um anjo que lhe orientou a mandar até a cidade de Jope pessoas para buscar Pedro, né, Simão Pedro. E Cornélio não pensa duas vezes, ele chama dois de seus soldados, dois de seus servos, melhor dizendo, e um soldado piedoso que estava sob seu comando, e envia esses homens até a cidade de Cesareia. Enquanto Deus falava com Cornélio, numa ponta, na outra ponta,
Deus já estava preparando Pedro. Pedro estava orando e nessa oração ele tem uma visão na qual ele vê um cesto descendo através de lençóis e quando esse cesto se abre, havia ali animais de toda espécie, animais puros e animais impuros. Lembrando que animais puros e animais impuros e puros é uma referência à lei que fazia distinção entre animais, entre aqueles que eram puros, ou seja, que podiam ser consumidos pelo povo judeu, que poderiam ser usados nas cerimônias do templo, e animais impuros, que eram animais que não poderiam ser consumidos e nem poderiam ser usados nos sacrifícios. E a voz dizia, mata e come, e Pedro se recusou a fazer isso, e pela segunda vez a voz falou, não torne comum aquilo que Deus santificou. Enquanto Pedro ponderava sobre isso, batem à porta da casa onde ele estava, os dois homens e o soldado romano, e batem à porta e procuram por Pedro. Pedro então estava na parte de cima e foi orientado pelo próprio Espírito a descer, e aí com esses homens em nada duvidando. Isso porque, como eu já havia falado, o judeu ele não apenas evitava comer esse tipo de comida, esses animais que eram impuros, mas eles também evitavam comer à mesa com gentios, porque acreditava-se também, como os gentios não tinham essas restrições alimentares, eles iam comer de tudo. Então, para não criar nenhum problema, nenhuma dificuldade, os judeus não comiam à mesa com os gentios, não entravam na casa dos gentios para participar de um jantar, de um almoço, de uma festividade nesse sentido que envolvesse comida, porque certamente eles correriam risco de comer alguma comida que era proibida pela lei. Quando Pedro então se dá conta de que esses homens são gentios, ou quando ele se desse conta de que esses homens eram gentios, Pedro poderia fazer alguma objeção. E o Espírito Santo então já adverte, vai com eles sem nada duvidar. Tá bom? Então nós fechamos aí a primeira parte do capítulo 10 de Atos. Falamos então do verso 1 ao verso de número 22. Espero que você tenha entendido. Como eu disse no início da transmissão, se você tiver alguma dificuldade, não entender alguma coisa, se você é membro da igreja de Itapecerica da Serra, você certamente tem aí o meu WhatsApp, pode mandar aí uma pergunta pelo WhatsApp. Se você está assistindo pelo Facebook, não entendeu, pode fazer uma pergunta aí nos comentários, pode deixar sua dúvida aí nos comentários que eu vou responder depois, tá bom? E eu agradeço a participação de vocês que nos acompanham pelo Facebook. Vejo aqui muitos irmãos da igreja participando, mas eu quero saudar especialmente aqueles que estão nos visitando. Deixa eu ver aqui, o reverendo Samuel Cardoso, pastor da igreja do Parque Esplanada, meu amigo. Assim, eu posso dizer isso, Samuel Cardoso é um grande amigo, meu mentor também. Estive com ele ali quando seminarista, passei um tempo ali servindo a igreja do Parque Esplanada, e depois de concluir os estudos e me tornando pastor, mantive aí a amizade, a comunhão com o Samuel e sua família. Também a Edilene Silva está conosco, que Deus abençoe sua vida, Edilene. Os irmãos da igreja que eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui quem está aí conosco. Eu vejo David, Osilene, Dona Antônia, Mônica, Admilson, Douglas e outros mais. Eu não consigo visualizar todos, mas eu quero agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, o Rogério também, Diácono Rogério, a todos vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham gostado desse estudo, tenham aprendido, tá? E que Deus abençoe a vida de todos. Os irmãos da igreja que estão nos acompanhando pelo Jitsi, que Deus também abençoe a vida de vocês. Nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento, tá? Então feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia e pelo privilégio e o prazer de poder estudar a Tua Palavra.
Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor não nos tem privado desse benefício. Pelo contrário, nós temos conseguido, ó Pai, estudar a Tua Palavra, temos conseguido compartilhar o estudo bíblico através das redes sociais. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor há de usar isso para a edificação do Teu povo e daqueles, ó Deus, que entrarem em nossa página no Facebook para escutar essa mensagem, assistir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar a vida desses queridos irmãos, daqueles que têm participado conosco. Que o Senhor use da Tua misericórdia para com cada um de nós, especialmente os membros da nossa igreja, que eles sejam fortalecidos no Senhor e que o Senhor esteja usando de Tua misericórdia, de Tua graça, para nos fortalecer nesses tempos difíceis em que vivemos. Nós colocamos o nosso país em Tuas mãos, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, pedimos a Deus que o Senhor termine logo com essa crise na qual vivemos, que o Senhor nos dê uma boa saída para estudo, ó Deus, que o Senhor cuide das pessoas do nosso país, para que possamos, ó Pai, superar esse vírus sem maiores danos ao nosso país. Nós temos visto, ó Deus, a cada dia os números aumentarem e parece que no dia de hoje o número foi maior, foi superior aos demais, mas nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor Deus, que isso seja apenas algo pontual, que não venha se tornar uma rotina, que o Senhor esteja cuidando do nosso povo, cuidando dos profissionais da saúde, todos aqueles que estão na linha de frente, e abençoando as autoridades políticas do nosso país, Pai. Nós Te damos graças por tudo e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o Teu cuidado. No nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos assistem. E eu convido você que está participando conosco através do Facebook, domingo, a participar conosco da transmissão da Palavra Pastoral no domingo, às 18 horas. Então, esperamos por vocês na página da nossa igreja, no próximo domingo, às 18 horas. E que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Amém.